Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar do efeito da musculação na promoção de saúde com o passar do tempo, com o processo natural de envelhecimento. Bom, se você ainda não é inscrito nesse canal, já faz sua inscrição para não ficar de fora de todas as atualizações. Tem vídeo novo toda quarta às 20 horas. E também já deixa o seu like, dá sua curtida aí para ajudar no engajamento do vídeo. Então bora compartilhar a tela. Vamos aqui abrir a apresentação. Hoje tem um artigo de revisão narrativa da literatura, muito interessante, que fala justamente desse processo de envelhecimento e sua relação com a musculação. Então aqui, ó, exercício musculoesquelético, né? Abrange também a musculação como carro-chefe e o seu papel de promover a saúde com a longevidade. Então aqui para a gente entrar no tema, né? A gente sabe que com o passar do tempo, com o processo de envelhecimento, o corpo naturalmente, né? Células, músculos, órgãos, capacidade cognitiva, enfim. A tendência é, ao longo do tempo, com o passar do tempo, as funções do nosso corpo irem decaindo gradativamente, né? Isso é um processo natural e que vai acontecer com todos nós. Só que a gente sabe que tem um certo nível de declínio, de decréscimo dessas funções, que é natural e esperado, né? Que a gente pode chamar de alterações primárias. Mas a gente sabe também que além da nossa genética, além também, né, do passar do tempo, os nossos hábitos de vida influenciam muito na nossa saúde. Então, a forma que a gente se alimenta, a forma que a gente se comporta no dia a dia, se o nosso dia é mais ativo ou não, se tem muito estresse ou não, o trabalho que a gente faz, nossas relações familiares, convivência com outras pessoas. E também uma coisa que impacta bastante é se a gente pratica exercício ou não, qual tipo de exercício a gente pratica, quantidade, duração, frequência semanal e a intensidade desse exercício. E tudo isso pode atenuar esse passar do tempo, né, esses decréscimos de funções em decorrência do envelhecimento. Quando acontecem problemas de saúde, né, associados ao nosso estilo de vida, a gente pode chamar essas alterações de alterações secundárias, né, associadas ao envelhecimento. Essas principalmente, né, também como as primárias, o exercício, e no caso aqui a gente vai focar na musculação, tem um poder muito interessante de atenuar e prolongar o máximo possível, né, as nossas funções físicas, a nossa capacidade de fazer força, de ter independência no dia a dia, fazer tarefas manuais, se locomover, ter fôlego para fazer as coisas, que isso é fundamental para a nossa qualidade de vida e para a gente se manter saudável, né, o maior tempo possível, né, da nossa vida. Então, vamos primeiro comentar algumas alterações primárias aí do envelhecimento que, né, independente ou não aí do que a pessoa faça, vai acontecer em algum nível, né, a partir de uma determinada idade. Vamos dar uma olhada aqui. Esse primeiro gráfico legal desse estudo de revisão é que, além de ser um texto de boa qualidade, como eu sempre falo, todas as referências estão aqui na descrição, ele traz muitas imagens e muitos gráficos, fica bem ilustrativo da gente ver algumas questões bem importantes, né? Nesse gráfico aqui, ele mostra o seguinte, ele mostra a prevalência, né, de acontecer, né, alguma dessas determinadas condições aqui envolvendo a saúde na população, né? No caso aqui é de uma amostra americana, mas a gente pode extrapolar aqui também para a nossa realidade. Aqui são coisas que acontecem, né, com a maioria das pessoas com o passar do tempo, né? E aqui não leva, né, tanto em consideração o estilo de vida delas, mas somente se aconteceu a condição ou não. Então aqui a gente tem, ó, prevalência por 100 pessoas e cada condição. E aqui a gente consegue observar os principais problemas, doenças ou condições adversas que acontecem nas pessoas, né, com envelhecimento. E aqui se destaca 3 condições aqui, ó, que praticamente acontecem em 1/3 das pessoas. Lembrando que essas condições elas podem aparecer de forma isolada, mas é bem comum acontecer de forma associada, ou seja,
a mesma pessoa ter um ou mais desses problemas simultaneamente, né? Então aqui a gente vê, ó, basicamente 1/3 da população na fase idosa vai ter hipertensão, vai ter algum problema com dor lombar, vai ter algum problema com dor crônica em alguma articulação, outros problemas que se destacam bastante também. Colesterol alto, aqui artrite, né, que é uma doença inflamatória nas articulações, entre outras coisas que se destacam também, ó, doença coronariana, né, que é na parte do coração, dor no pescoço, sinusite, enfim. Principalmente para essas primeiras condições faladas, né, das dores, problemas de colesterol, hipertensão, apesar de ser uma coisa que tende a acontecer, né, com o processo de envelhecimento, todos esses exemplos que eu citei já dá para ser atenuado com exercício. Algumas até evitadas, né, no caso da musculação, muito efetiva para evitar e tratar dores, né, no corpo de forma geral, muito efetivo para combater hipertensão, colesterol, ou se a pessoa já tem esse problema, né, dá para atenuar com treinamento. Então, só esse gráfico aqui já dava para justificar esse vídeo e todo esse estudo, mas já para a gente ver, né, um panorama geral do que tende a acontecer e do que é mais frequente com o passar do tempo com o envelhecimento. Aqui, nessa tabela também, fala quais são, né, os decréscimos de função, as coisas esperadas que aconteçam com o passar do tempo. E aqui a gente tem, ó, logo de cara, no primeiro tópico, né, uma diminuição da massa muscular, da força muscular e da qualidade desse tecido muscular. A qualidade do tecido muscular a gente vai entrar, né, mais a fundo nos próximos slides. Aqui a gente tem também algo que a musculação pode impactar diretamente, é a densidade mineral óssea, ou seja, o nosso osso ele tem uma densidade, uma constituição ali durante a fase adulta e com o envelhecimento a tendência é que esse osso fique menos denso, mais frágil e mais suscetível aí no caso a quedas ou até fraturas espontâneas, né, acontecer sem um trauma, né, necessário. E aqui esses dois fatores são outras coisas que a gente também consegue atenuar bastante o declínio, né, fazendo musculação, ou até mesmo para quem já tem, no caso da musculação, né, da musculatura, melhor dizendo, a sarcopenia, que é a diminuição dos níveis ótimos de massa muscular, ou a osteopenia, osteoporose, que é a diminuição dos níveis indicados de massa óssea. Muitas vezes para quem já tem esse problema, mesmo já depois de mais idoso, você treinando também com uma nutrição e descanso adequado, muitas vezes você consegue reverter esse quadro e dar mais qualidade de vida para a pessoa, né? Aqui a gente tem também o terceiro tópico, muito importante que o treino pode atuar. Diminuição de equilíbrio e flexibilidade. Isso aqui para a mobilidade do dia a dia, também para evitar quedas, é fundamental. Dá para a gente trabalhar no treino. Declínio da taxa metabólica basal. O que é a taxa metabólica basal? É o quanto de gasto de energia, de calorias você tem no seu corpo sem precisar estar fazendo atividades, ou seja, só o gasto para se manter vivo. Você treinado com mais massa muscular, esse gasto tende a ser maior. E aí é mais fácil de você manter o seu peso em dia e evitar sobrepeso e obesidade, né, com peso elevado de gordura. Aqui também, né, tem a questão do aumento do estado inflamatório, né, com envelhecimento, inflamação de nível baixo sistêmico, né, que agrava ou até pode induzir a hipertensão, a colesterol, a diabetes e outras tantas doenças. Essa condição também é agravada com a obesidade. E aqui tem também outras situações, declínio da capacidade do pico de oxigênio, do consumo de oxigênio, que é a capacidade cardiorrespiratória. Aqui tem também, ó, o decréscimo da complacência das artérias, que é a capacidade das artérias, né, ceder e voltar aos estímulos de pressão ali da passagem sanguínea. Aumento da disfunção endotelial. Então a gente falou da artéria. A artéria é um vaso sanguíneo. Esse vaso tem tipo uma camada por dentro que tem funções importantes ali na dinâmica de circulação do sangue. É outra coisa que tende a prejudicar também com o processo de envelhecimento. E ali no tópico final, redução da sensibilidade à insulina, né? Aumento da resistência à insulina, o que pode levar a diabetes tipo 2, né? Então, todas essas condições, em maior ou menor escala, o treino, mais especificamente a musculação,
tem condição de evitar, tratar ou atenuar para quem já tem o problema. Então a gente consegue ver aqui que o treino de musculação ele consegue atuar em boa parte dessas alterações que são esperadas com o passar do tempo. Aqui, nesse slide, a gente vê aquela questão dos aspectos que diz da qualidade muscular. Então, a qualidade muscular é o seguinte, a gente tem a massa muscular, mas a qualidade da massa envolve como está o seu aspecto anatômico, se está normal, e se essa massa está exercendo a função que dela se espera, a função normal. Então, a função do músculo é o quê? Produzir movimento, sustentar um movimento para você conseguir fazer determinadas tarefas. Por exemplo, uma pessoa que não consegue levantar da cadeira sozinha, ou que não consegue mais ficar em pé, ou que tem dificuldade, muito provavelmente ela está, não somente com esse problema, mas um dos problemas é a falta de força muscular, principalmente nas pernas, muitas vezes na musculatura da coluna, da região do quadril, e ela não consegue se locomover ou sustentar em pé sozinha. Muito parte disso vem o quê? De problemas musculares, e a qualidade muscular ela pode ajudar a gente a entender isso. Aqui na foto a gente tem como se fosse uma imagem da musculatura da coxa, como se fosse um corte no meio da coxa, e aqui a gente tem duas pessoas já com mais idade, uma idade equivalente, e a gente tem aqui na direita, vamos pensar que isso aqui seria a pele, essa parte externa. Essa parte preta seria a camada de gordura subcutânea, e essa parte mais cinzinha aqui, ó, a parte muscular, e aqui no meio tem o osso. Aqui a gente tem a mesma condição, a imagem do mesmo grupo muscular ali da coxa, e aqui a gente vê também a gordura em preto, e a gente vê que tem o tecido muscular, mas que ele está cheio de manchinhas pretas aqui no meio, como se fossem uns bolsões entremeando aqui, ó, no músculo. Aqui a gente vê isso também, mas em menor escala. O que seria isso? Esses bolsões pretos aqui no meio do músculo, boa parte deles, de acordo com a imagem, até que a gente vê que está da mesma cor aqui da gordura subcutânea, pensando que a pele é a camada externa e a gordura subcutânea que logo está abaixo da pele. Então, essa cor preta indica gordura também. E aqui, ó, onde que era para ter tecido muscular, tudo cinzinha, mais lisinho, igual está na imagem da direita, aqui a gente vê muito tecido de gordura acumulado onde era para ter músculo. Então, o músculo ele tem a função dele primária, que é produzir força, e a gordura ela não tem essa função, ela não participa da produção de força, ela não tem a mesma elasticidade, ela não alonga do jeito que o músculo alonga. Então, se tem muita gordura depositada onde era para ter músculo, isso atrapalha a função muscular, isso prejudica a qualidade muscular. Aqui nesse exemplo, são pessoas que têm um peso equivalente e uma quantidade de massa gorda e massa muscular equivalente, mas a qualidade desse músculo, pelo menos pegando esse exemplo, ela está prejudicada na foto da esquerda, onde a pessoa tem muita gordura na parte muscular, onde não era para ter esse tipo de padrão, considerando um músculo saudável. A musculação pode ajudar a reverter isso aqui e ajudar que chegue nesse estágio. Aqui a gente tem uma outra imagem esquemática que mostra também uma questão ainda pior do que aquela questão ali da qualidade muscular que a gente falou anteriormente, que é a questão do conceito da obesidade sarcopênica. Então a gente já falou que tem ali a sarcopenia, que é a diminuição do nível adequado de massa muscular. E a obesidade, a gente sabe que é o quê? O sobrepeso de gordura, o aumento exagerado do peso de gordura, dentro da composição corporal do peso da pessoa. Então são dois problemas. A obesidade por si só, dependendo do nível, pode afetar a mobilidade, pode afetar equilíbrio. Pensando aqui nos idosos, que é o que a gente está falando, que já tendem a ter esse prejuízo de equilíbrio com o passar do tempo, é uma condição que agrava o problema. E aí a gente sabe que a sarcopenia, a redução da massa muscular, afeta na força, que também afeta na qualidade muscular, que também pode afetar no equilíbrio e também pode afetar na independência do dia a dia. Então a gente vê aqui, ó, que esse ciclo é um problema alimentando o outro. Então, começando aqui pela sarcopenia. Sarcopenia, diminuição de força,
diminuição de atividade no dia a dia, né? Essa diminuição de atividade no dia a dia vai diminuindo o gasto de energia, vai levando a gente a ter comportamentos alimentares piores. Isso vai alimentando a obesidade. A obesidade vai alimentando uma série de problemas aqui do acúmulo de gordura lá na massa muscular, da questão do aumento da inflamação, todas aquelas questões, né, que mexem ali com a sensibilidade de insulina, que também, né, prejudica o ganho de massa muscular. Tudo isso vai alimentando a degradação da massa muscular, que alimenta a obesidade e assim por diante. Então é um ciclo vicioso que pode ser quebrado ou minimizado com a inclusão do treino de musculação, né, numa pessoa já que está passando por esse tipo de problema. Aqui a gente tem duas tabelinhas que falam de opções de tratamento para dois problemas comuns que a gente viu lá naquele primeiro gráfico, né? Problemas aí mais ligados à parte muscular e articular, que são bem prevalentes já no idoso. Aqui ele fala, na primeira tabela, da osteoartrite, né? Basicamente da artrose, que é quando ali uma junção óssea, uma articulação, começa a ficar com calos ósseos, né? Com parte óssea além do que deveria na anatomia convencional, e isso começa a atrapalhar o movimento, a enrijecer o movimento, a diminuir a amplitude e também pode gerar dor e prejuízo e incômodo nas atividades do dia a dia. E aqui também a dor lombar, né? Que a dor na parte baixa da coluna, que incomoda muitas pessoas. E aqui lista diversas opções de tratamento, desde opções cirúrgicas, né, próteses, né, entre outras coisas, já opções aí mais invasivas, mais severas, ali a última linha de tomada de decisão para casos mais graves, desde tratamento, medicação. Mas o importante aqui é que em ambos os casos, ó, a primeira linha de ação, tanto para prevenção como tratamento, é o exercício, é a fisioterapia, é a musculação. Então a gente sempre deve pensar primeiro em tratar, né, com as formas não invasivas, com os tratamentos conservadores, e o exercício ele é importantíssimo nesses dois casos e em todos os casos, né, de problemas musculares ou articulares de forma geral, né, aqueles que não envolvem fratura, né, no primeiro momento. E aí a gente deve pensar sempre no exercício como prevenção, como tratamento, independente da idade. Tendo condição, a gente deve estimular. E a musculação é muito importante nesse cenário. Aqui, de novo, a gente vai falar sobre massa muscular, né? Então aqui a gente tem três imagens diferentes, né? Novamente é como se fosse um corte ali, como se fosse não, né? Na verdade são imagens da coxa, né? E é um corte aqui no meio. Então aqui a gente tem a parte da frente da coxa, a parte de trás da coxa, né? Aqui a parte externa, como se fosse a camada de pele. Logo abaixo dessa pele a gente tem a camada de gordura subcutânea e aqui a gente tem o osso. Então vamos comparar as três imagens. Essa primeira imagem é o músculo da coxa de um triatleta com 40 anos de idade, ou seja, ali, né, entre a final da fase adulta já é a meia-idade. Aqui a gente tem a coxa de uma pessoa sedentária, de um homem sedentário de 74 anos, e aqui a gente tem a coxa de um triatleta com 70 anos de idade. Então a gente vê, ó, se a gente comparar os dois triatletas, né, o de 40 anos e de 70 anos, a gente consegue ver uma imagem muito parecida. A gente vê, ó, essa parte cinza que é a do músculo, bem uniforme, praticamente sem acúmulos aqui, ó, poucos acúmulos de gordura, aqui são subdivisões do músculo, né, que são normais, mas a gente consegue ver um tecido muscular bem íntegro, bem preservado, a gente consegue ver pouca gordura subcutânea, praticamente todo o espaço preenchido com músculo, a gente consegue ver também, ó, essa aqui é o osso nessa parte branquinha, o osso do fêmur, a gente consegue ver um osso bem íntegro, bem assim branco, uniforme, com uma espessura semelhante. E quando a gente olha aqui a imagem do homem de 74 anos, sedentário, a gente vê uma camada de gordura aqui, ó, pegando mais da metade, né, se a gente for considerar a distância do osso até a pele, mais da metade do espaço. A gente vê uma massa muscular já bem mais minguada em relação, vamos comparar aqui, que é o
o homem de 70 com o homem de 70, né, atleta sedentário, a gente vê uma massa muscular bem mais minguada, que ocupa uma área muito menor. A gente vê um músculo aqui, ó, mesmo no espaço que ele cobre, todo cheio de falhas, com um aspecto bem diferente, ou seja, aqui deve ter bastante gordura infiltrada nessa massa muscular, igual a gente viu no exemplo lá no comecinho da apresentação. Deve ter também bastante tecido de fibrose, tecido conjuntivo aqui dentro, né? O que seria aquele tecido que é mais para ocupar espaço, que ele aparece, por exemplo, quando a gente tem uma lesão de estiramento, de ruptura muscular e não faz a devida reabilitação, né? Parte dela se recupera com tecido muscular, o que é esperado, que cumpre as funções, né, do tecido que estava ali antes da lesão, mas ele também pode se recuperar com tecido conjuntivo, o que preenche o espaço, mas não representa, né, a mesma função da musculatura, diminuindo a força e o potencial de extensibilidade, de flexibilidade no local. Então a gente consegue ver nessa imagem, né, que independente da idade, com a manutenção do exercício, aqui a gente está falando do nível de triatleta, né, no nível de alta performance, mas se a gente transferir para um nível mais normal de treinamento, 2, 3 vezes na semana, se a gente manter esse comportamento ao longo do tempo, a gente tem sim o potencial de preservar bastante a massa e a função muscular e não chegar num caso onde tem uma coxa aqui com mais gordura do que músculo e muito provavelmente aqui no caso, apesar de não ter relatado, pode ter já prejuízos no dia a dia, na mobilidade, na qualidade de vida, muito em conta por causa dessa diminuição acentuada na massa muscular. Aqui a gente tem outro gráfico interessante. Esse gráfico ele mostra a chance da pessoa desenvolver, né, o risco da pessoa desenvolver uma síndrome metabólica, que é um problema de saúde onde você tem associado condições como diabetes, colesterol alto, obesidade, medida pela circunferência do abdômen, né, pelo tamanho da barriga, que prejudica aí o nosso organismo de forma geral e aumenta o risco de morte ou surgimento de outras doenças. Aqui a gente tem vários parâmetros desse índice de risco para desenvolvimento da síndrome metabólica. O primeiro parâmetro seria uma pessoa sedentária que não cumpre nem o mínimo do treino cardiorrespiratório, que seria o aeróbico aqui demonstrado, e nem o mínimo do treino de força, que é esse primeiro ponto, onde tem aqui na escala o risco aumentado. A gente já vê que esse risco ele reduz quando a pessoa simplesmente cumpre o que seria uma meta de exercício físico aeróbico semanal, uma meta mínima, né? Esse risco já cai em referência com a pessoa que não faz nada. Aqui, já na parte da direita, onde eu estou passando com o mouse, a gente tem nesse 0,87 uma pessoa que não treina cardio, mas faz musculação pelo menos 2 vezes por semana. Ela tem um risco menor do que o da referência, que seria a pessoa que não faz nada, e um risco menor do que a pessoa que só faz o cardio, né? Então a gente tem um risco de 0,93, aqui um risco de 0,87. Quanto menor, melhor. Aqui, no modelo 4, onde a pessoa treina musculação e pelo menos 2 vezes por semana e cumpre a meta mínima de exercícios cardiorrespiratórios, ele já reduz mais ainda, né, em comparação com todas as outras condições. Então aqui a gente vê nesse gráfico, né, que muitas vezes a gente fala só da caminhada, do exercício cardiorrespiratório como forma de saúde, mas a musculação em alguns casos eles até têm mais efeito na saúde do que a caminhada e melhor ainda, se você associar as duas coisas e praticar aqueles treinos de forma frequente, você consegue benefícios adicionais e até superiores para a saúde. Aqui no caso, ilustrado pela chance de você ter síndrome metabólica, né? Aqui, esse gráfico também, ele já demonstra a chance de você ter, né, um risco de você morrer por todas as causas somadas, doenças, né, diversas, desde câncer, problemas cardíacos, né, acidente vascular cerebral e por aí vai. E aqui ele relaciona isso com a força de aperto da mão, a força de preensão manual, a grip strength, que é o que está escrito aqui embaixo. Então aqui, ó, quanto maior esse número, significa maior força de preensão manual.
Quanto maior aqui na vertical, maior o risco de mortalidade por todas as causas. Então, o que esse gráfico mostra para a gente? Vamos pegar essa linha sólida, a linha contínua, né, que é a linha média de referência. Esse gráfico mostra para a gente que quanto maior a força de preensão manual, que é um indicador importante de força do corpo de forma global, a força de preensão manual ela está envolvida, por exemplo, em tarefas de segurar algum objeto, de tentar abrir a tampa de algum pote, ou seja, de função principalmente dos membros superiores, que reflete e se associa muito bem com tarefas simples do dia a dia, que significa que se a pessoa tiver um determinado nível de força, provavelmente ela consegue fazer algumas tarefas que garantem independência e maior qualidade de vida no dia a dia. Então esse gráfico ele mostra para a gente que quanto maior a força de mão, menor o risco de mortalidade por todas as causas. Mais uma vez aí demonstrando, né, a importância da função muscular, que pode ser aprimorada também com a musculação, nesse caso aqui, na diminuição do risco de mortalidade. Aqui, esse desenho, ele mostra assim de forma resumida quais são os principais benefícios à saúde, né, que o treino de musculação ele pode proporcionar para a gente. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Aumento da massa e da força muscular, que geralmente é a primeira coisa que a gente pensa e é o primeiro motivo que leva a gente para a musculação. Aumento do gasto metabólico basal, aumento do gasto de caloria com o corpo só para manter em repouso, manter as funções vitais. Diminui a chance de obesidade. Redução da gordura corporal, também reduz a chance de obesidade. Aumento da densidade óssea, diminuição da chance de osteoporose e osteopenia. Reduzir risco de quedas, também reduz o risco de mortalidade ou de perda de capacidade de independência no dia a dia, diminuição da qualidade de vida. Melhora o controle glicêmico, então diminui o risco de diabetes e diminui o risco de síndrome metabólica. Melhora o perfil lipídico está relacionado principalmente com colesterol, então também diminui a chance de colesterol alto e síndrome metabólica. Reduz a pressão arterial, então para quem está hipertenso, fundamental. Melhora a função endotelial, que é que eu falei lá no início, aquela questão da parede do vaso sanguíneo, por exemplo, das artérias, né? Então também diminui a chance de pressão arterial ou ajuda a tratar para quem já tem, reduz a chance de problemas cardíacos. Então aqui a musculação também traz benefícios para a função cognitiva, ou seja, capacidade de você manter seu cérebro funcionando direitinho, memória, prevenir questões de senilidade, de Alzheimer. Aqui também melhoras na qualidade de vida mental, na saúde mental. A gente tem aí vários problemas associados e cada vez mais crescentes nessas condições na sociedade atual. E também aqui, por fim, reduz dores articulares, musculares, enfim. Então aqui nessa imagem a gente consegue ver de forma resumida todos os aspectos que a gente pode se beneficiar quando treina musculação, né? Principalmente nesse contexto de envelhecimento, e muitas vezes a gente só fica aqui pensando em ganhar músculo e força, e a gente vê que o treino de musculação ele vai muito além disso. E esse texto ele fecha de uma forma interessante, que ele mostra algumas recomendações, né, para o treinamento de força, algumas recomendações gerais para você montar o seu treino, visando aí essas melhoras na saúde. Já tem até aqui um vídeo no nosso canal, né, um dos primeiros vídeos que eu publiquei, que eu pego lá as recomendações do Colégio Americano, que é um dos principais órgãos, né, na parte de medicina esportiva e também na parte de treinamento de força, e eles dão as recomendações principais ali para você montar o seu treino, para ver se ele está, né, andando no caminho certo. Depois, terminando esse vídeo aí, você pode ir lá na nossa playlist e conferir essa aula, que ela também tá bem legal. Então aqui a gente consegue ver essas recomendações de forma bem resumida. Ó, quanto aos exercícios, fazer 8 a 10 exercícios aí para os principais grupos musculares do corpo, né? Considerando uma sessão de treinamento. Frequência de treino, fazer pelo menos 2 ou 3 dias, né? Em dias não consecutivos, né? Lembrando que são recomendações mínimas pensando na saúde. Você pode se beneficiar se você fizer mais. Séries, que é a quantidade de repetições, né, para um exercício antes de você descansar. 2 a 3 séries por exercício.
Zona de repetições, quantos movimentos você vai fazer por série? 8 a 12 repetições. Aqui a gente vê que geralmente é o que a maioria que treina faz, né? Já fica dentro dessas recomendações. Técnica de movimento, fazer todas as repetições de forma controlada, né? Tanto a ida quanto a volta. Controlar a cadência para você trabalhar o músculo da melhor forma possível, sem estar prejudicando ou minimizando o impacto para as suas articulações. E aqui uma coisa interessante e importante, que é a progressão de carga, né? Então a gente falou disso também no vídeo anterior, mas é importante, mesmo num ambiente ou numa ideia, num objetivo de você treinar para melhorar a saúde, você sempre progredir a carga do exercício, ou seja, se a série está muito fácil, ela já não vai mais trazer, né, muitas adaptações, muitos resultados. Então aqui ele indica que toda vez, dentro da meta de repetições que você tiver por série, aqui no caso a gente pode usar o 8 a 12, que foi até o recomendado, se você bater o teto de repetições aqui, as 12 nesse exemplo, e ainda tiver muito fácil, você vai sempre modulando essa carga, aumentando essa carga para você terminar essas 12 com dificuldade bem próxima aí do que você já conseguiria fazer, né, como máximo, né? Aqui nessa tabelinha ele já dá aqui alguns exemplos de montagem de um programa de treino ao longo da semana, né? Os grupos musculares, etc. E quais exercícios padrão, né, seria para você estar melhorando, né, a saúde, a parte muscular, pensando no ambiente de academia. Então aqui ele deu um exemplo, né, de 6 dias na semana, com 2 dias de descanso, que é o dia 3 e o dia 6. E nos outros dias, você faz a mesma rotina de treino no dia 1 e no dia 4, que nesse exemplo, pensando na saúde de idosos, seria dia 1 e dia 4 dedicado a treino de pernas, treino de equilíbrio, treino de core, que é a região central do corpo, abdômen, lombar, parte de quadril, e também os alongamentos, exercícios de flexibilidade. E no dia 2 e no dia 5, você treinar mais a parte de tronco e membros superiores. Peito e costas, braços, core novamente, que dá para a gente trabalhar, né, vários dias da semana, tem muitas variações de movimento, estímulos para a gente fazer, e também exercícios de alongamento, aí já podia ser alongamentos até para combinar com o treino, que foi feito, né, majoritariamente da parte superior, já podia ser alongamentos de superior no dia 2 e 5, e alongamentos de inferior no dia 1 e 4. E aqui tem um exemplo de programa, né? Exercícios bem comuns, como agachamentos, flexões, né? Como exercícios de panturrilha, enfim. Você distribui esses exercícios ao longo dos dias de treino de acordo com o que você propôs a se treinar por dia. Basicamente é o que a gente chama de periodização. Lembrando que, né, para quem for usar essa tabela aí como referência, aqui está falando de treino na academia, né? Alguns exercícios aí, para quem prestar atenção no que está escrito aí embaixo, na sugestão de exercício, vai ver que só dá para fazer com máquina. Aqui também a gente tem, fechando aí, né, a apresentação de hoje, alguns exemplos de exercícios que dá para fazer em casa, né? Muitas vezes a pessoa, né, pensando principalmente no idoso, não quer ir para academia, ou às vezes não tem uma academia perto, ou até as próprias condições de deslocamento da pessoa, de locomoção, já dificultam até inviabilizam a ida daquela pessoa a uma academia para estar se exercitando, mas no ambiente caseiro dá para a gente fazer bastante coisa, né? Principalmente com o próprio peso do corpo ou também com resistência de elásticos, né? Aqui a gente tem diversos exemplos. Exercícios para membros inferiores, aqui simulam tarefas diárias, como sentar e levantar, que é o agachamento. Tarefa do step up, que simula a subida num degrau, como se estivesse subindo a escada. Aqui a gente tem também, ó, exercícios de superior, remada com elástico para trabalhar costas, flexão de braço na parede, que já ajuda a trabalhar peitoral, tríceps, a musculatura que empurra. Aqui a gente tem também exercícios de prancha, de perdigueiro, de besouro, alternando as pernas para trabalhar a região do core. Lembrando que tudo que está aqui, caso a pessoa não consiga deitar no chão, o que é comum, infelizmente, né, nessa parte dos idosos, aí com a idade mais avançada, você pode adaptar esse exercício para fazer na cama ou em algum outro móvel que seja, né, que permite que o corpo fique inclinado. Enfim, a gente viu aí de forma geral, né, nesse estudo de hoje, no vídeo de hoje,
diversas condições que acontecem com o envelhecimento, a musculação, os benefícios que ela pode trazer, como ela pode reverter esse ciclo, formas de você organizar esse treino na academia e até sugestões de exercício para fazer em casa. Então, né, a gente tem conhecimento, as ferramentas e cabe a nós colocar isso em prática nas nossas próprias vidas, se for o caso, ou então incentivar os nossos amigos, familiares e aqueles que estão por perto para adotar a musculação como parte da sua rotina e obter os benefícios que esse treino traz para a gente. Então, esse foi o vídeo de hoje, um recado aí para incentivar todos os nossos queridos idosos aí da melhor idade a treinar a musculação e ter uma vida mais saudável. É isso aí, galera. Se você não deixou seu like nesse vídeo, curte para ajudar no engajamento, se inscreve no canal aí também para ficar por dentro das atualizações e na próxima quarta tem mais vídeo no canal. Até lá!